Então gostaria de pedir uma calorosa salva de palmas. Um grande prazer receber aqui minha amiga, professora, educadora, Cristina Alencar. Muito obrigado, o palco é seu. Muito obrigada, Diego. Muito obrigado. Vamos lá. É uma honra estar aqui hoje. E só vale a pena se tiver emoção, né? E estou aqui, ó, emocionada. E isso é importante. Isso é que faz bela a sala de aula, tá, gente? Essa emoção. A partir do momento que você não sentir isso, não vale a pena estar em cima de um palco falando para alunos, tá? Então, isso renova a gente, tá? E vamos lá. Eu vou trazer, sem dúvida nenhuma, pontos importantes nessa reta final de vocês, certo? Além da nota, muitos professores já passaram por aqui e outros virão. E muito que eles estão trazendo é sobre o conteúdo deles e sobre o quê? Estratégias de prova. Eu não vim trazer isso. Eu vim fazer diferente, tá? Então, assim, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre depois do Enem. E aí, o que é que acontece? Quais são as estratégias que eu tenho que ter para usar a minha nota? Então, vamos lá, ó. Além da nota, é o pós-Enem, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, ok? O que vocês precisam saber mais? Quais as dúvidas mais recorrentes? Caso precisem perguntar, a gente tem Juninho aqui com o microfone que pode estar fazendo alguma intervenção, se o tempo nos ajudar, tá certo? Porque são muitos detalhes e eu não sei até onde eu vou poder ir. Mas vamos lá, vamos usar o nosso tempo. Trocar? Oi, pronto. Vamos lá, primeira coisa, depois do Enem, né, tem aquele tempozinho de espera, de ansiedade, e vem a nota do Enem, vem o boletim de vocês, vem a média. E a média é o quê? As 5 áreas, a soma das 5 áreas dividido por 5, beleza, está ali a sua nota. E aquela nota, gente, é a sua chave, é a chave da sua porta. Para onde eu consigo entrar? E aí vem toda uma reflexão, que eu vou falar um pouquinho na segunda parte da palestra, sobre essa escolha da profissão, tá certo? Mas vamos que você já tem isso tudo muito definido. E essa nota, onde eu vou colocar? Abre-se os 5 dias de SISU, que é o processo de acesso, onde você pode colocar a sua nota. Para onde? Primeira coisa, o SISU abre porta para as universidades públicas só de Fortaleza, só do Ceará, do país todo. Então, vocês sabem que o SISU é uma grande porta, é um acesso imenso que vocês podem ingressar em qualquer universidade pública de qualquer estado, de todo o nosso país. Cristina, mas você está pensando o quê? Será se eu posso ir para outro local? Eu mal consigo estar aqui. Gente, existem alguns programas de incentivos, que a gente também vai falar sobre isso. Então, essa possibilidade, ela também precisa ser cogitada na cabeça de vocês, tá? Isso faz parte das estratégias, ok? Vamos lá. Então, o SISU, como nós já vimos, é o quê? O acesso ao ensino público, às federais, ok? Além disso, nós temos o quê? Nós temos o ProUni e o FIES, que são dois programas do governo, do MEC, tá? Que eles dão possibilidades para você entrar nas universidades particulares, ok? E são grandes programas que podem lhe ajudar. Não consegui em uma federal, vou cruzar meus braços, vou me acomodar? Não, existem outras possibilidades. E é isso que eu quero que vocês comecem a pensar sobre essas outras possibilidades, ok? Vamos esmiuçar um pouquinho aqui. Gente, eu vou descer porque eu preciso acompanhar aqui, preciso acompanhar o meu slide, tá certo? Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Eu chamei o FIES, esse slide todo aí é sobre o FIES, ok? Muito bem. E eu chamei FIES normal, entre aspas, e FIES social. Vocês sabiam que há uma diferença? Há 2 anos surgiu esse FIES social, que ele é diferente, são critérios diferentes. E o FIES normal? O FIES normal é o que já era. Esse nome não existe, tá? Fui eu que
eu que batizei hoje para ficar mais claro para vocês, tá? Não existe. Não vão procurar aí no Google não, que vocês não vão achar não, tá certo? Então, assim, o fiéis social, existem critérios diferentes para o fiéis normal, que já era. Quais são as grandes diferenças? Vamos lá. Primeira coisa, a renda per capita da família. E a renda per capita é o quê? É a soma dos rendimentos daquela família, daquele núcleo familiar, dividido pelo número de pessoas daquela residência. Se na sua residência tem 6 pessoas, você tem que somar o salário do pai, da mãe, o Bolsa Família, seja o que for, toda a renda positiva. Você soma tudo e divide pelo número de pessoas daquela residência. Essa é a renda per capita. Tá? Muito bem, depois que você faz esse cálculo, ele precisa ser feito. Ele precisa ser feito, verdadeiramente, tá? Depois que você faz esse cálculo, aí você vê onde você se encaixa. Você se encaixaria no fiéis normal, é o quê? Quando a renda per capita é entre 1 e 3 salários mínimos. 1 e 3 salários mínimos. Então, você iria concorrer a um financiamento do fiéis por fiéis normal. Se a renda per capita deu até meio salário mínimo, vamos dar um fato concreto aqui. Vamos lá. O pai, um salário mínimo. A mãe, outro salário mínimo. 2. Ninguém mais ganha nada. Tem 2 filhos só. São 4 pessoas. Quando você divide 2 salários mínimos por 4 pessoas, fica 0,5. Fica meio salário mínimo per capita. Aí você se enquadra em quê? Fiéis social. Qual é a vantagem de se enquadrar no fiéis social? Qual é a vantagem? Que os financiamentos, eles chegam a ser 100% da mensalidade. Chega a ser 100%. Não fica um financiamento parcial. Não é 70%, não é 50%. Chega a ser 100%. Tá ok? Uma dúvidazinha aqui. Mas aí, mesmo sendo 100%, a pessoa não vai ter que pagar depois? Vamos lá. Se você for desse grupo do fiéis social, tá? Do fiéis social, você tem algumas isenções, inclusive dos encargos. Se você for do grupo do fiéis normal, aí você precisa pagar mensalmente taxas contratuais. E ainda tem um detalhe, gente, isso é importantíssimo, olha só. Essas taxas contratuais que você paga mensalmente, quanto melhor. Vocês sabem que as faculdades, elas são conceituadas, elas são avaliadas e tem uma nota. Cada faculdade, cada curso tem uma nota. A nota máxima é 5. Isso eu estou me referindo a faculdades particulares, tá certo? A nota máxima é 5. Então, assim, quanto maior o conceito do curso daquela faculdade, menor é a taxa que você paga. O que é que eles querem com isso? Que vocês escolham excelentes faculdades para aplicar o seu fiéis. Maior nota do curso, menor taxa. E se você conseguiu o fiéis social, essas taxas podem ser zeradas, ok? Mas vamos lá. Outro detalhe importante, paga totalmente o curso, também de medicina. O curso de medicina, gente, é o mais caro nas faculdades particulares, vocês sabem disso. Chega a ser de 10 a 13 mil mensalmente. E olha quanto é o teto do fiéis, olha só. 78 mil por semestre. Esses 78 mil por semestre, dividindo em 6 meses, dá exatamente 13 mil. Então, eles subiram o teto do fiéis para dar condições de ainda ter fiéis para o curso de medicina. Porque há algum tempo não tinha mais fiéis para o curso de medicina, quase não conseguia fiéis para o curso de medicina, porque é um curso muito alto e o teto não cobria. Então, esse ano de 2025, o teto subiu e muitas vagas vão aparecer para fiéis em faculdade de medicina. Então, quem tem intenção, fica atento. Outras vagas vão surgir agora para o final do ano, ok? E qual é o mínimo? O mínimo da nota para se concorrer a um fiéis?
450, a partir de 450 na média do Enem, e não pode zerar. Mas o aluno da Academia Enem zera a redação? Zera a redação não é isso? Muito bem, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ProUni. Qual é a diferença, gente, do FIES e do ProUni? O FIES, você recebe esse financiamento, é pago a mensalidade, mas quando você se forma, quando você termina o seu curso, você vai trabalhar e você vai pagar esse financiamento. É juro zero? Hoje é juro zero, mas você tem que pagar. Você tem que devolver o dinheiro que foi investido, tá certo? E o ProUni? O ProUni é o queridinho. Ele é o queridinho. Por quê? Porque o governo paga e quando você termina, você não tem que pagar de volta. Tá certo? Então, quem não consegue ingressar imediatamente, Juninho, Haroldinho, dúvidazinha ali, ó, leva o microfone, por favor. Então, assim, quem não consegue ingressar nas federais, o ProUni é a outra opção, a primeira opção que vocês devem tentar. E o FIES, a terceira opção, tá certo? Vamos lá. O que a gente precisa saber aqui sobre o ProUni? O que é necessário? Ter participado. Vamos ver aqui essa dúvida. Tá funcionando? Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, a minha dúvida é sobre um dos critérios para concorrer a uma bolsa no ProUni, né? Eu já ouvi muita gente falar que você necessariamente precisa estar inscrito no CAD único. Isso é verdade? Verdade, sim. Verdade, então, sim. Assim, para mim, né, que trabalho como jovem aprendiz, tenho uma carteira assinada, então eu fico impossibilitada de participar do ProUni. Existem mecanismos, você precisa realmente estar cadastrado no CAD único. É uma das opções. Vamos ver aqui, que está nesse slide, tá? Olha só. Ter participado pelo menos de 2 das últimas edições. Você não pode pegar uma nota do Enem lá de 3 anos atrás. Tem que ser dos 2 últimos Enems, tá? Primeira coisa, tem que ser Enems recentes, beleza? Pronto. Outra coisa, o mínimo é 450 e não ter zerado redação. Essa regrinha aí é a mesma regrinha lá do FIES. Lógico que, quanto maior a sua nota, maior a sua chance de ingresso. Se você está concorrendo a uma vaga que o corte é alto, você tem que ter uma boa nota, tá certo? Você vai entrar numa fila e vai ganhando, vai ficando na frente quem tem a melhor nota. De fato, isso acontece, ok? Vamos lá, ter cursado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista parcial ou integral em escola particular. Então, assim, escola pública sempre está na frente. Todos esses programas, o aluno de escola pública sempre está na frente, tá? O aluno que já estudou também em escola particular pode concorrer se foi bolsista? Pode. Tem os critérios, mas ele não é prioridade. Só chega ao aluno que passou para a escola particular se sobrar vaga, se não tiver mais nenhum de escola pública. Prioridade, escola pública, ok? Muito bem. CPCD, né, pessoa com deficiência, é outro critério que pode ajudar, que tem umas vagas específicas para isso. E como é a renda familiar? Vamos lá. Renda per capita de até 1,5 salário da família. Olhe que é diferente lá do FIES. O FIES é meio salário, até meio a renda per capita, para entrar, se enquadrar no FIES social. Aqui não, é 1,5 da família. E esse 1,5, chegando a 1,5, pode sim conseguir 100%, ok? Renda per capita entre 1,5 e 3, pode obter 50%, ou seja, o ProUni parcial, que eles chamam, tá certo? Detalhe, isso é importante. Cristina, eu consegui só 50%. Esse outro 50%, eu posso tentar FIES? Pode. Pode. Certo? Então, você pode ter 2 benefícios? Pode. É fácil? Não. Quem está com medo aqui do que é fácil? Nada é fácil.
Mas pode, o importante saber é que pode. Você pode conseguir 50 com o ProUni e o outro 50 ficou apertado, não dá para pagar, você pode conseguir um financiamento sim. Aí você vai pagar só a parte do FIES, a parte do ProUni não, ok? Professora. E quais são os critérios aqui? Outra coisa, quem consegue ProUni 100% e que é baixa renda... Professora. Dúvida, vai lá. Bom, né? Primeiramente, boa tarde à senhora e aos que estão aqui presentes. Eu me chamo Lucas, sou formado em serviço social e eu tenho uma pergunta referente ao programa FIES Social, visto que eu já possuo uma primeira graduação. Eu gostaria de saber se seria possível buscar uma segunda graduação por intermédio desse programa. Obrigado. Bela pergunta, viu, gente? Bela pergunta. O FIES permite, certo? Conseguir o FIES para a segunda graduação, pode. Não pode ter pendência de financiamento anterior, tá? Crédito educativo, não pode ter pendência. Mas se você está tudo direitinho, você pode ter o FIES para uma segunda graduação, sem problema. ProUni não. Tá? ProUni não. O ProUni ele só é permitido para a primeira graduação. Foi o que eu coloquei lá em cima, tá? Ó, apenas para a primeira graduação. Ok? Beleza? Dúvida? Vai. Oi, então dá para fazer FIES 2 vezes. Tipo, eu já fiz FIES uma vez, estou pagando meu financiamento e agora tenho a vontade de fazer outra graduação e com isso eu conseguiria pegar FIES novamente? Tem que terminar. Tem que zerar, né? Tem que finalizar o primeiro, certo? Mas se ele tiver finalizado, pode. Dúvida aqui, Haroldinho? E o SISU? Pode ser 2 vezes? O SISU, vamos lá, gente. Voltando aqui. O SISU não é nenhum desses programas aí. O SISU é apenas o período de acesso para você colocar sua nota, sua chavezinha, sua média, para entrar na universidade pública. Tá? E ele até você entrar. Você vai acessar o SISU quantas vezes você precisar. Certo? Agora, no final do ano, quando você tiver a sua média, você vai acessar o SISU. No primeiro dia, você coloca um curso, vê como é que foi, como é que você está, em qual local você ficou. No segundo dia, você olha de novo. Toda noite, o SISU fecha e roda a nota. Se esse ano, por acaso, não der para você entrar no curso que você quer, no ano de novo, você vai de novo. Tá certo? Quantas vezes? Eu posso me inscrever tanto no ProUni quanto no SISU ao mesmo tempo? Ou eu preciso me inscrever obrigatoriamente só em um? Não. Primeira coisa, SISU. Primeira coisa, SISU. Primeiro de tudo, SISU. Quando o ProUni abrir, aí você vai se inscrever também no ProUni. Tá Entendi. certo? Qual é o tempo que abre? Tipo, quando que abre? É logo depois. São datas próximas, sempre no comecinho do ano, tá certo? Tá certo. Não tem nada de calendário ainda, tá bom? Obrigada. Mas é sempre no comecinho do ano, ok? Vamos lá. Olha, gente, só para finalizar isso aqui, olha só. Quem é ProUni baixa renda, quem consegue a bolsa de ProUni baixa renda, vai estudar onde? Em universidade pública ou particular? Particular. ProUni, você vai estudar numa instituição privada, particular. E aí, você consegue o quê? Se você for baixa renda, tá? Você consegue o quê? Essa bolsa permanência, chamada Bolsa Permanência ProUni, no valor de quanto? R$ 700. Ajuda ou não ajuda? Ajuda, né? Pagar transporte, um pouquinho da alimentação, xerox, que a gente sabe que gasta muito. Então, essa bolsazinha aí, Bolsa Permanência ProUni, é um plus para o aluno que é baixa renda. Ok? Beleza? Vamos lá. É porque eu não consigo ler lá bem pertinho. Ah, a tela daqui? Beleza. Vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa lei, que ela foi sancionada, foi assinada, né, pela Dilma Rousseff, na época que ela estava presidente do Brasil, em 2012. Gente, antes disso, antes de 2012, o que é que acontece? Não existia a lei das cotas. Então,
os estudantes de escola pública e os estudantes de escolas particulares, eles têm os mesmos recursos? Claro que não, não é verdade? As dificuldades são grandes, a realidade é diferente. E era injusto, porque o aluno de escola pública concorria às vagas das universidades semelhante, juntamente com os alunos de escola particulares. E a quantidade de alunos de escola públicas que entravam, que tinham acesso ao ensino superior, era grande ou era pouco? Pouquíssimos. Tá? Existiam cursos que não entrava nenhum de escola pública. E isso era muito injusto. E isso tornava o nosso país cada vez mais desigual. E isso não era justo. E as lutas eram grandes. Os movimentos sociais, eles lutavam contra isso. Eles queriam vagas específicas para o aluno de escola pública. Ou que o aluno de escola pública tivesse os mesmos meios, recursos iguais à escola particular. Tá? Então, já que não conseguia mexer nisso, que pelo menos tivessem oportunidades mais justas. E isso não foi rápido. Tá? Essas lutas, elas passaram anos e anos, e em 2012 foi que conseguiu. E quando conseguiu, quando a Dilma assinou, isso aí em 2012, não era 50%. Olá. Não era 50%. Só terminar aqui meu raciocínio. Não eram 50% das vagas. Quando iniciou, era só 30%. Depois, aumentou para 50%. Para você ver que hoje você está numa situação mais confortável. Ah, Cristina, você daí de cima falar que é confortável, era muito pior. Não, primeiro, não existia a lei das cotas. Segundo, já é 50%. E quem é o seu concorrente? É quem está do seu lado. São vocês que estão aqui, estão concorrendo entre si, tá certo? Que era diferente. Então, hoje, está mais justo. Pergunta. Olá, boa tarde. Me chamo Luiz Fernando e gostaria de saber se no processo do FIES é possível amortizar a dívida que vai ser gerada durante o curso, ou seja, pagar a parcela final diminuindo a conta que teria que se pagar do curso. É possível, sim. Luiz, é possível, tá? Obrigado. Existem mecanismos, sim. Os bancos resolvem isso de uma maneira bem que facilite para o aluno, para o estudante, ok? Vamos lá. Em 2016, a lei das cotas, de lá para cá, ela vem sofrendo alterações. Em 2016, ficou claro, específico, quais as vagas que seriam dos PCDs. Em 2019, houve a divisão das cotas, porque antigamente foi escola pública, pá, todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Não é. Agora tem o escola pública baixa renda, o escola pública independente da renda, o escola pública PPI, o escola pública PCD. Gente, é muita informação e são muitos dados, mas vocês precisam saber. E vocês precisam saber por quê? Porque as vagas para uma determinada cota, o número de vagas é diferente de outra cota. E se você consegue se enquadrar em duas, você tem que escolher o que é melhor para você. Estrategicamente, o que é melhor para você. Então, você só consegue... É igual uma corrida de obstáculo. Uma corrida de obstáculo. Como é que eu estou correndo, treinando, se eu não sei a altura do obstáculo? Você tem que saber qual é a altura do seu obstáculo, para que você consiga treinar acima daquilo ali. E esses dados são importantes e vão ajudar vocês nisso, tá certo? E 2023, agora, recentemente, foi a última mudança, que é o aprimoramento no ingresso. O que é esse aprimoramento? Essa informação, gente, isso acontece também em concursos públicos. Concursos públicos, o que é que acontece? Você é um estudante de escola pública, mas você é um excelente estudante. Você tem uma excelente base, você vem fazendo sua parte muito direitinho, e a sua média no Enem, ela foi acima da média dos alunos normais de escola pública. O que é que acontece? Sua nota está dentro dos alunos de ampla concorrência. O que é que acontece? Olha só. Por isso que eu digo, o aluno de escola pública hoje, ele não tem 50% das vagas, não. Ele tem mais de 50%.
Mais. Por que mais? Porque se a sua nota, mesmo você sendo de escola pública, se a sua nota está acima ou dentro do grupo de ampla concorrência, você vai pegar uma vaga da ampla concorrência. Você não vai usar a vaga dos cotistas. Então, quer dizer que um aluno de escola pública pode pegar uma vaga de ampla concorrência? Pode. Vai depender da sua média. Se a sua média for acima disso, estiver dentro desse percentual, dessa variação, você vai pegar uma vaga de ampla concorrência, sim. Ok? Beleza? Isso aí foi a última mexida, e isso acontece também nos concursos públicos, de fato, tá? Vamos para frente. A lei das cotas tem como objetivo promover a inclusão social e combater as desigualdades. E eu trouxe esse detalhe. Gente, tudo que eu trouxe aqui para vocês nos slides, eu procurei colocar a referência, tá? Por exemplo, essa informação aqui, é do INEP. Não é da Cristina. Quem sou eu para colocar isso aqui, né? Então, é do INEP. O que é que eles estão dizendo? O que é que eles publicaram, tá? Você sabia que Volta aqui um pouquinho. Quando começou a funcionar, em 2012, a lei das cotas, o que é que saiu? Burburinho por aí. O nível das universidades vai cair muito, esses meninos de escola pública, com essas vagas todas, vai baixar o nível da faculdade. Olha só o que é que o INEP trouxe aqui para a gente. Olha só. Estudantes que ingressam pelas cotas têm desempenho acadêmico igual ou superior aos estudantes que ingressam pela ampla concorrência. Gente, vocês só precisam de uma oportunidade. Quando vocês conseguem essa oportunidade, vocês agarram e vocês fazem brilhantemente. E é isso. A lei das cotas veio trazer oportunidades. E vocês não podem correr disso. Ok? Vamos lá. Outro detalhe que eles trouxeram também. A taxa de permanência, porque tem gente que entra e não termina, fica pela metade, e tem mesmo, e continua tendo. Mas a taxa de permanência e de conclusão do aluno de escola pública é maior do que do aluno de ampla concorrência. Por quê? Porque vocês seguram aquela oportunidade e fazem bem feito. Tá? Então, isso aqui veio mostrar para essas pessoas que falaram, que comentaram que o nível da faculdade ia baixar, ia ser diferente, né? Não, de jeito nenhum. Vocês estão fazendo brilhantemente. Vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre os programas e incentivos que existem. E aí, nesse momento, vou descer. Vamos lá. Esses programas, gente, é o seguinte, vocês precisam, quando vocês estão lá mexendo no SISU, escolhendo qual é o curso, escolhendo qual é a faculdade, escolhendo qual é o estado, qual é a cidade, mexendo lá no SISU, o que é que acontece? É importante que vocês conheçam também o site, a página, tá, daquela faculdade. O que eu estou trazendo para vocês aqui é mais da UFC, certo? Mas se você está se candidatando à Universidade Federal do Piauí, você tem que olhar a UFPI, o site da universidade. Você tem que mexer, cutucar, ir atrás das informações, porque esses auxílios, eles variam de uma universidade para outra. Há uma diferença. Tem uma boa parte desses auxílios, dessas ajudas, desses incentivos, eles são da própria instituição. Então, cada instituição tem a sua maneira de oferecer isso tudo, tá? Então, o que é que nós temos? Auxílio ingressante. Esse auxílio ingressante é apenas, claro, quando você ingressa. Ele é para o primeiro ano, normalmente o primeiro ano. Isso aí é da Federal, tá certo? Eu trouxe da UFC. Estão vendo ali o linkzinho da UFC? Tá? Então, é de lá, da página da UFC. Esse auxílio, ele é de R$500, e somente para alunos de baixa renda. Ok? Beleza? Outro. Auxílio moradia. Muito bem. Você, de repente, resolveu morar em Sobral, porque a sua nota não deu para Fortaleza, mas deu para Sobral.
Então, o seu núcleo familiar, você tem como provar que o seu núcleo familiar não mora em Sobral. Então, quando você consegue comprovar que o seu núcleo familiar mudou, que onde você vai estudar não é onde você morava, onde é que seus pais moravam, seus avós moravam, você pode concorrer a esse auxílio moradia. E isso é importante. É importante vocês saberem, porque às vezes alguns não cogitam sair porque acham que não tem ajuda nenhuma. E esse auxílio moradia, ele é para o curso todo, não é só para o primeiro ano, tá certo? E qual é o valor? 910 mensais, mais o RU. Quem sabe o que é RU? RU, Aurodinho sabe o que é RU. Restaurante universitário, né? Então, assim, além de você ganhar a bolsa, você tem um passe livre no restaurante universitário. Você pode almoçar, jantar no restaurante 0800. Na verdade, gente, o RU das universidades federais, estaduais, é um valor muito simbólico, né? É R$1, R$1,50, são taxas bem baixas, né? Na verdade, a gente paga com nossos impostos, né? De fato, a gente paga com os nossos impostos. Mas é importante saber que esse auxílio dá direito também ao RU, ok? Programa de Bolsa Permanência. Quando eu falei do ProUni, eu falei desse auxílio permanência. Mas lá é o ProUni, é a Bolsa Permanência para quem ganhou o ProUni. Aqui é outro. Aqui é outro. É o Programa de Bolsa Permanência para quem é baixa renda e só vale para indígena e quilombolas, tá? O valor vai variando de 1.400 a 700 e não é uma informação da UFC, não é uma bolsa da Federal, é do MEC, ok? Então, isso funciona no país todo, não é só aqui. Eita, esse pé de meia para licenciaturas. Primeira coisa, o que é licenciatura? Quando você vai se inscrever no seu curso, tem lá, tá? Licenciatura ou bacharelado. Licenciatura ou bacharelado. Você vai escolher um curso. E o que é isso? Eu tenho licenciatura. Eles dois têm licenciatura. Professores. Exatamente. Então, a licenciatura é para quem quer ser professor, onde você vai estudar e dentro da carga das cadeiras, das disciplinas, existem disciplinas específicas para ajudar, para orientar você a sair um bom professor, ok? Quem quer ser professor aqui? Levanta o braço. Levanta o braço verdadeiramente, vamos nos orgulhar de ser professores, gente. Palma para esse povo todo aqui, não é não? Precisamos de professores. Está faltando professor no mercado, gente. As escolas estão com dificuldades de conseguir professores. Pensem, cogitem, tragam essa ideia. De repente, você pode ser um excelente professor. Vocês estão aqui recebendo, conhecendo tantos grandes professores. Se espelhem, tá? Quem sabe? Pensem um pouquinho sobre isso. E vamos lá, o que é essa bolsa? É um incentivo do governo, tá? Para que aumente o número de professores, certo? Então, essa bolsa é para o curso todo, do começo ao fim, e ainda tem uma poupança. Depois que criaram o pé de meia, aí batizaram de pé de meia, mas essa bolsa já existia, certo? Então, como é? Ela tem um valor de 1.050, só que é assim, não é 1.050 todo mês direto, não, é assim. O que é que acontece? 700 todo mês, 700. O 350, ele vai sendo depositado numa poupança até você terminar. Como o governo quer que você seja professor da escola pública, da rede municipal ou estadual, o que é que acontece? Ele só libera essa poupança, ele dá 5 anos depois que você termina, para você passar num concurso da prefeitura ou do estado. Tá? Então, ele investiu
para ter um professor na rede pública. Aí você recebe essa poupança do seu curso todinho. Cristina, por que 5 anos? Porque não tem concurso todo ano. Vai que você terminou e naquele ano não tem concurso. Só vai ter no ano seguinte. Então, ele dá 5 anos para você passar num concurso público para ser professor, para resgatar essa poupança, tá? Haroldinho, Juninho, levanta o braço aqui, por favor. Gente, aí vamos lá. Incentivo para ingressar, incentivo para permanecer e incentivo para concluir a licenciatura. Ok? Vamos ver essa perguntinha aí. Oi. Boa tarde, eu me chamo Maria. É sobre o pé de meia. É assim, eu tenho um filho autista e ele recebe o LOAS. Aí eu queria saber se o LOAS interfere em eu receber o pé de meia. Não. Esse pé de meia aí é para quem vai ingressar na faculdade em qualquer licenciatura, independente de qualquer coisa. O programa é de incentivo para termos mais professores. Estamos precisando de professores e esse é um incentivo, ok? Vamos lá. Isso aqui, gente, eita, que é muita informação. Dúvida? Vamos lá, vou aí. Oi, boa tarde. Eu sou de uma escola privada e eu gostaria, sim, de fazer uma licenciatura. Eu ainda teria acesso a esse pé de meia para licenciaturas, mesmo vindo de uma escola privada, né? Teria, sim. Mas lembrando que você vai concorrer com vários e a prioridade é da escola pública. Mas você entra, sim, como possibilidade, certo? Gente, vamos lá, ó. Nota de corte. Eu falei para vocês aqui sobre a corrida, né? Sobre a corrida de obstáculos. E aqui eu vou falar sobre o obstáculo. O que obstáculo é esse? A nota de corte. Então, você quando decide para qual curso você quer, qual faculdade você quer concorrer àquela vaga, você tem que saber a nota de corte. E olha só, essa nota de corte, Cristina, é você que sabe a nota de corte? De jeito nenhum, eu lá sei isso, eu não sei decorado não, gente. Não tem quem decore isso não. Agora, o que é importante você saber? Você tem que saber qual é a nota de corte do curso que você pretende nos 2 últimos anos. Quanto foi a nota de corte de 2024? Quanto foi a nota de corte de 2023? Isso você tem que saber. E onde é que você busca isso? No site das universidades, na página da universidade. Por exemplo, esse link que tem aqui, Juninho está aí, tá? Juninho, eu queria que tu, daqui a pouco, clicasse lá no link, ó. Tá? Ó, esse link que eu trouxe ali, que nós vamos acessar daqui a pouco, ele é da UFC e ele traz para a gente a nota de corte de todos os cursos da Federal Fortaleza e da Federal. Quais são as federais, gente? Olha, onde é que nós temos federais aqui no Ceará? Olha lá. Crateús, Fortaleza, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. Dessas cidades todas, qual é a que tem medicina? Sobral, Fortaleza e a UFCA. O UFCA não é federal, não? É federal, sim, mas é um núcleo separado. Universidade Federal do Cariri. Fica onde? Em Barbalha, tá? Então, é federal também, mas é separado. O SISU que você entra para o UFCA, ele é diferente. E tem outro detalhe que eu não posso deixar de lembrar para vocês, tá? Existem universidades que colocam pesos nas disciplinas. Por exemplo, curso de medicina, a tendência é que ciências da natureza, essa área, tenha um peso diferente. Fortaleza tem isso? Não. Mas existem faculdades que usam pesos diferentes dependendo da área. Por exemplo, o UFCA. O UFCA tem pesos diferentes. E aí, estrategicamente, você precisa conhecer isso para saber onde é que sua nota pode ser potencializada. Se no lugar que você vai concorrer é peso 3, tem um maior peso, a disciplina que você gosta muito,
potencializa a sua nota para cima. Isso também são estratégias, tá certo? Gente, eu trouxe aqui para vocês todas essas informações, eu não vou ler, vou explicar rapidamente, tá? Olha só. AC, esses são os códigos que são usados lá nas notas de corte, tá? Veja bem, AC, ampla concorrência, alunos de escolas privadas, ok? LI, tudo que começa com LI são alunos de escola pública, mas que é independente da renda. O que é independente da renda? Que ela tem mais, que a renda per capita é maior do que um salário e meio. Quem quer perguntar? Cristina. Oi. Aqui, ó, sua direita. Pronto, vamos lá. Olá, primeiramente, boa tarde. E eu queria saber se existe algum impedimento da pessoa utilizar o ProUni ou o FIES se ela tiver alguma restrição no CPF. Tipo, tiver um nome no Serasa ou alguma coisa do tipo. O que tem registrado lá não é Serasa, não é isso. Restrição a outros financiamentos estudantis, tá? Então, assim, ele não fala sobre esse foco. Então, imagino que consiga, que possa, tá certo? Agora, se tem um financiamento em andamento, tem que terminar. Ou tem um financiamento que você não concluiu, tem que terminar. De estudo educacional, tá? Gente, vamos lá, ó. Todas essas que começam com LI são o quê? Alunos de escola pública, independente da renda, ou seja, a renda maior que um salário e meio. Dúvida? Vai. Professora, tipo assim, eu me enquadro em várias dessas rendas aí, porque eu tenho mobilidade reduzida, aí já é uma deficiência, eu sou pardo, eu fui os 3 anos de escola pública. Sim. Quando a pessoa vai colocar lá no SISU ou no ProUni, a pessoa coloca só uma, ou coloca várias? Como é o teu nome? Victor. Victor, veja bem, ó. O L10, aqui embaixo, L10, sim. Baixa renda, PCD e PPI. Então, esse é o ideal para você, que é mais de uma, são 2 critérios, tá? Mas aí, para você, o ideal é você olhar como é que está a sua média de sua nota e o número de vagas que tem. Já que você tem a opção de várias possibilidades, estrategicamente, você também olhar o número de vagas e a nota de corte, tá? Para você tentar atirar no que é mais provável. O que é PPI? Pretos, pardos, indígenas. Então, como pardos, você é PPI. Ok? Beleza? Vamos lá. Gente, sempre que começa com LI, voltando aqui, sempre que começa com LI, é o quê? Independente da renda, não é renda baixa, é mais de um salário e meio. Quando começa com LB, é baixa renda, ok? Aí, você tem que saber onde é que você se enquadra. Onde é que você se enquadra? Escola pública, todos são de escola pública, todos são de escola pública, só não o primeiro que é ampla concorrência, ok? Vamos passar aqui. Ah, não, Juninho, eu queria abrir clicar o link aí, por favor. Professora, tenho uma dúvida. Vai lá. Eu iniciei minha graduação numa faculdade, certo? Particular? Particular. Certo. Aí eu tranquei. Como é que eu posso ingressar nessa mesma faculdade na universidade? Na mesma faculdade? Não, em outra. Federal, estadual. Não tem problema nenhum. Você começou numa universidade particular, parou, trancou, pronto. Ponto final ali. Se você quiser reabrir, você pode reabrir lá, mas não quero mais. Quando você fizer o Enem, que você tiver a sua nota do Enem, você vai acessar o sistema, que é o SISU, vai colocar a sua nota e vai concorrer a qualquer curso de qualquer federal. Não tem nada a ver com o que já passou. Ali é uma página virada. Tá certo? Obrigada. Nada. Gente, olha só. Isso aqui é o link da federal, onde tem a nota de corte de todos os cursos. Todos os cursos. Vamos passando aí devagarinho. Olha só. Engenharia Civil. Primeiro, olha qual é o campus que está aqui, ó, Crateús. Começou com Crateús. Depois, quando vai descendo, começa Fortaleza.
E a ordem dos cursos está em ordem alfabética. Começa com a administração. Vamos descendo só um pouquinho. Arquitetura. Vai lá. Professora? Oi. Aqui, por favor. Quem pergunta? Aqui. Aqui. Eu tenho uma dúvida. Então, eu sou de escola privada, mas desde o Fundamental 2 eu tenho bolsa 100%. Eu queria saber se eu tenho direito à cota. Tem. Tá? Agora sim, a sua cota é diferente. E a probabilidade, sempre a prioridade é escola. Ok, então fica mais complicado. Principalmente também para a ProUni. E o ProUni, de 2 anos para cá, tem dificultado muito, mesmo para quem é bolsista de escola privada. Está sendo muito difícil. Esses programas sempre incentivam e ajudam muito mais ao aluno de escola pública, ok? Gente, desce um pouquinho aí. Olha, gente, peraí, calma, vamos lá. Tá vendo aqui ciências da computação? Parou aí, pronto, ciências de dados, tá vendo? Ciências de dados, a primeira linha, ciências de dados. O que é que a gente tem ali, ó? AC, ampla concorrência. Então, aquela nota ali, 721, estão conseguindo seguir? 721 foi a nota de corte do aluno da escola particular. 721 para ciências de dados. Agora, LIEP é o quê? Aluno de escola pública independente da renda, ou seja, não é o baixa renda, Qual foi a nota dele? 719. Aí vem LI-PCD, LI-quilombola, LI-PPI, aí vem o LB. LB é o quê, gente? LB? Baixa renda. Aí vamos lá, quais são as pontuações do baixa renda? 708, 619, não teve nenhum caso de quilombola, e tem o LI-PPI, pretos, pardos, indígenas, 651. Vocês estão percebendo a diferença da média de uma cota para outra, de uma cota para o ampla concorrência? Essa diferença vocês precisam ver, vocês precisam enxergar. E aí, essa planilha, esse link, ele tem de todos os cursos. Gente, é inadmissível, olha o que eu vou dizer aqui, olha para mim. É inadmissível você ir acessar o SISU, colocar a sua nota sem você ter esse conhecimento. E esse conhecimento está na palma da mão de vocês. Vocês têm celular, a grande maioria sim, e vocês podem também consultar na escola de vocês. Isso é no site da UFC. Tá? Cristina, eu quero fazer um curso na área de saúde, mas eu não sei ainda o que eu quero, se eu quero enfermagem, fisioterapia, se eu quero medicina. Olha a nota de corte, olha como é que você está, olha numa cidade, olha em Fortaleza, olha em Crateús. Esse conhecimento você tem que ter. Não dá para ir para a guerra sem arma, é ou não é? Então, tem que ter essas ferramentas, estão aí na frente de vocês, tá? Pronto, vamos voltar? Como é que eu volto, Juninho? Ai, meu Deus, e agora? Não estou fazendo nada. Vai dar certo, já deu. Próximo. Posso ir por aqui ou vai aí? Pronto. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Gente, isso aqui é ouro para quem quer medicina. Cristina, por que você está falando de medicina? Gente, medicina é a maior nota de corte. Então, eu estou trazendo informações que tudo está abaixo disso aí. Tudo está abaixo disso aí. E eu acredito que aqui também tem alguém que quer fazer medicina. As vagas estão lá. São quantas vagas? São quantas vagas de medicina? Quem sabe? 80. Muito bem. E elas são para quem, essas 80 vagas?
para vocês. Para vocês, tá? Aí, ó, essa aqui é uma cartilha, ela não é feita por mim, ela não é feita por nós. Essa cartilha é feita pelos alunos, pelos estudantes que ingressaram em 2024, tá certo? Que ingressaram em 2024. E os dados que eles têm aqui, que eu trouxe para vocês, são, esses dados só estão aí, os dados de quem permitiu. Porque quando você recebe o seu boletim do Enem, você tem acesso. A sua escola não tem acesso. Então, esses dados só vieram para cá o aluno que permitiu, tá? Mas olha, por que é importante você olhar isso aqui comigo? Vamos lá. Ó, essa primeira LIPI é o quê? Aluno de escola pública independente da renda. Não é baixa renda. O primeiro grupo lá. Quantas vagas foram, gente? Olha só, 7 vagas. Escola pública baixa renda. 6 vagas, quase a mesma coisa, nessa cota aí, tá? Olha aqui, PPI, independente da renda, quantas vagas foram? 36 vagas. Victor, tá vendo aí, Victor? Mais vagas para PPI do que sem ser PPI. Então, assim, estrategicamente, olha aqui, ó, do número 1 até o número 36 para PPI, ok? Vamos mais para frente, olha só, PCD, tivemos quantas vagas para PCD? 6 vagas, aluno de escola pública, PCD, e olha, não tem nota de todo mundo. Por que tem umas linhas lá que não tem nota? Porque aquele aluno não cedeu as notas dele para estar nessa planilha, não é obrigado, teve aluno que não cedeu, tá certo? Muito bem, outra coisa... Ó, PPI baixa renda, quantas vagas? PPI baixa renda, ó, 38 vagas. Então, PPI é o maior número de vagas, é para PPI. O que é PPI, gente? Pretos, pardos e indígenas. E isso, como é que é comprovado? Você faz uma autodeclaração. Só que depois que você passa, que você coloca a sua nota, você tem que comprovar. Tem uma banca examinadora que vai avaliar você. E você precisa ter as características, você precisa ter o fenotípico de pardo, ou de preto, ou de indígena. Se não tiver, se você estiver mentindo, se você estiver querendo enganar, a banca vai lhe reprovar e você não consegue ir para outra cota, você perde a possibilidade. Tá certo? E as bancas são bem rigorosas, ok? Bom, vamos lá. Isso aqui é novidade. Ixi, Maria. Isso aqui é novidade, tá, gente? Ó, Unicamp, existem vagas agora, Unicamp é em São Paulo, mas é só para a escola pública, por isso que eu trouxe essa informação para vocês. As inscrições, inclusive, estão abertas, só para escolas públicas. Vagas, quantas vagas? 435 vagas. Fiquem atentos, tá? Uma das melhores universidades do país, no ranking mundial, a Unicamp e a USP são as duas que aparecem nesse ranking, as duas primeiras que aparecem. E eu trouxe aqui, vou falar rapidinho. Juninho, quantos minutos eu tenho, hein, Juninho? Vou falar um pouquinho aqui sobre Conceição Evaristo. Essa mulher que é exemplo, tá? É uma mulher negra que nasceu em uma favela em Minas Gerais, Belo Horizonte. E ela, veja só, qual foi o que ela trilhou. Veja bem o que foi que ela trilhou, certo? Foi babá, foi doméstica e estudou à noite. Ela não tinha tempo para estudar de manhã, de dia, ela estudava à noite, tá? E ela conseguiu, aos 25 anos, terminar o seu ensino médio. E quando ela terminou o ensino médio, não tinha esses ensinos profissionalizantes que hoje tem. Mas tinha, sabe o quê? Eu não sei se vocês sabem essa nomenclatura, mas acredito que alguns sabem. O antigo normal. Você terminava o ensino médio, você era normalista. O que é ser normalista? Há 20, 30 anos atrás, é você sair do ensino médio com o direito de ensinar, ser professora de educação de ensino fundamental.
E ela foi essa professora. Ela conseguiu terminar os seus estudos sendo doméstica, tendo passado como babá, e foi fazer um concurso no Rio de Janeiro. E passou para o município, para ser professora lá no município. E arrumou a mala e foi para o Rio de Janeiro. Ela é viva, gente. Ela tem 79 anos, tá? E ela foi para o Rio de Janeiro ser professora, mas não foi suficiente. Ela não cruzou os braços, ela continuou estudando e passou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? E foi fazer letras, licenciatura em letras, porque ela queria verdadeiramente ser professora e passou em outros concursos. Depois, não bastou, ela fez mestrado na PUC, tá? E depois ela fez doutorado. Conceição Evaristo, ela é doutora em linguística, ela tem várias obras publicadas, poemas. E por que eu trouxe aqui? Primeiro, pela abertura do mês de outubro, Outubro Rosa, eu queria trazer uma mulher para apresentar para vocês, para quem não conhece. E olha só onde é que ela está. Olha só onde é que os textos dela estão. Olha só. No Enem de 2023, caiu essa questão 22. É um texto da Conceição Evaristo, um item elaborado com o texto dela. E também em 2023, no Enem PPL, outra questão, outro texto dela e uma outra questão. Em 2024, não caiu. Será que em 2025 vai cair? Poderá. E eu tenho uma aposta. Anote aí, uma dica. Estou apostando, Juninho. Ei, Juninho, quantos minutos eu tenho? 5? Qual a minha aposta? Se cair Conceição Evaristo, eu acredito e eu amo o texto dela, que é... Vou dizer só no final. Vozes mulheres. Vozes mulheres. Anotem e leiam esse texto, como ele é rico, como ele é lindo, como ele fala sobre a ancestralidade, como os afrodescendentes, tá? Isso tudo ela traz no texto dela, ela traz na poesia dela, belíssima. E para finalizar, eu trouxe aqui uns slidezinhos sobre motivação, tá? Gente, para que você consiga atingir o seu objetivo, primeiro de tudo, você tem que saber qual é o seu objetivo. Como é que eu vou alcançar um objetivo se eu não sei onde é que eu quero chegar? Eu tenho que querer chegar em algum canto, tá? Então, primeira coisa, saber onde você quer chegar é o que vai lhe motivar a agir, a ter uma ação, tá? Então, por que você estuda? Qual o seu objetivo? Esse estudo, essa educação, ela vai mudar a sua vida? Esse seu objetivo vai mudar a sua vida? Será que esse seu objetivo vai mudar a vida também da sua família? Então, essa avaliação, ela precisa estar sendo feita diariamente, porque é isso que vai lhe motivar, tá certo? Esse propósito é o quê? Esse propósito é o seu curso, a sua graduação. Então, você precisa ter isso bem definido. Tendo isso definido, vem o quê? Força, determinação, treino. Gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa levantar a cabeça, levantar cedo. E a gente precisa arregaçar as mangas e estudar. Porque é o estudo que pode mudar a vida da gente. É o estudo que pode mudar. Não é outra coisa, tá? Vamos lá. Organização, estou acelerando um pouquinho porque o horário está puxado. Organização de estudo, tá? Horáriozinho, assistir suas aulas, fazer as tarefas, estudar principalmente agora nessa reta final. O quê? Os conteúdos que mais caem, principalmente os assuntos mais fáceis. Vou dar um exemplo rápido aqui de matemática. Vocês sabem que na prova de matemática do Enem cai muito a matéria do ensino fundamental. Razão, proporção, escala, função do primeiro grau, né? Então, isso aí você tem que garantir. Vamos pegar essa reta final e estudar o que é
fácil, para não errar questão fácil. E tem uma listazinha de exercício que esses professores brilhantemente estão passando para vocês, lista de conteúdos, que são os conteúdos mais recorrentes e mais fáceis, que podem auxiliar nessa reta final, tá? Vamos lá. Acredite. Gente, olha lá. Você primeiro tem que saber qual é o seu propósito, onde você quer chegar e acreditar que isso é possível. Acreditar que esse é o seu ano. Se você não acredita, aí fica difícil. Quem primeiro tem que acreditar em você é você mesmo. Você não pode estar esperando pelos outros. Nada cai no colo da gente. A gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, ok? Não precisa ser gênio. Por exemplo, a Conceição Evaristo, ela era gênio? De jeito nenhum. Ela sempre teve muita habilidade na escrita, na leitura, na observação, mas ela não era gênio. Mas ela era focada. Foi por isso que eu trouxe Conceição Evaristo para ser exemplo para vocês. Ela não existia na época dela a lei das cotas, não existia. Ela concorreu na ampla concorrência e ela conseguiu a vaga dela. E por que vocês não conseguem? Eu não estou falando de mim, eu não estou falando do Haroldinho, do Diego, de nenhum dos professores que passaram aqui. Eu estou falando de uma pessoa que nasceu na favela, que foi doméstica, e ela conseguiu chegar onde ela queria chegar. Foco, tá? Determinação. E finalizando, né? O futuro começa com o quê? O futuro começa com as escolhas que a gente faz hoje. Então, hoje, cada manhã que a gente acorda, a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas é que vão trazer o nosso futuro, tá? Então, eu quero agradecer imensamente a essa oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído. Um beijo em grande e olha, eu tenho certeza, muitos de vocês em 2026 vão estar no ensino superior. É isso que eu desejo a cada um de vocês. Então, um grande abraço, um grande beijo e aproveite o resto da tarde de vocês. Beijo. Eu não tinha a menor dúvida.